Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez, estamos prontos para pesquisar na palavra a vontade de Deus. E é muito bom, viu? Já começo dizendo, andar na vontade de Deus consiste para nós segurança e certeza de que nós estamos agradando o Senhor. É só se lembrar do que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nossa leitura diária, nosso estudo diário nos proporciona conhecermos a vontade de Deus. Então eu agradeço porque você está aí comigo, não somente apreciando, mas compartilhando. Assim você ajudará outras pessoas a entenderem qual é a vontade de Deus. Está vendo como é importante você compartilhar? Quando você compartilha, você prega. Então obrigado por pregar o Evangelho junto comigo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós na nossa grande família do Lição Fácil. O dízimo equivale a 1/10. E nós sabemos realmente, a palavra dízimo significa 10ª parte ou 10%. Foi Deus quem criou a legislação do dízimo. Eu volto a afirmar o que eu falei ontem. Ela é anterior à nação de Israel, instituída lá no deserto do Sinai. Nós vimos que Abraão devolveu o dízimo. E agora nós vamos ver outros exemplos de maneira um pouquinho mais profunda. Ontem foi somente uma introdução, hoje nós iremos avaliar isso de maneira mais detida. Mas eu quero dizer para você, antes de mais nada, que todas as coisas pertencem a Deus, inclusive os dízimos. Em Levíticos 27, versículo 30, diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. É interessante que aqui ele não somente diz que são do Senhor, mas também qualifica essas dízimas ou esses dízimos, dizendo que são santos no sentido de ser separado por Deus. Pois muito bem, nós começamos a ver ontem, nós vamos analisar um pouquinho mais detido a questão de Abrão. Nós sabemos que Abrão, foi depois denominado Abraão, é conhecido como o pai da nação de Israel. Deus, através de Abraão, trouxe à existência todo esse povo. E ontem nós começamos a analisar e tivemos acesso àquela história em que houve ali uma coligação de exércitos para invadir Sodoma e Gomorra e tomar-lhes a terra e fazer prisioneiros ali algumas pessoas. E assim eles fizeram e levaram consigo, entre todos os prisioneiros, também Ló, sobrinho de Abraão. Nesse tempo ele era chamado de Abrão somente. Então, diz a Bíblia que Abrão pegou alguns dos seus servos, fez ali um pequeno exército e perseguiu aqueles invasores. Conseguiu numa batalha recuperar os prisioneiros e também fez grande quantidade de despojo. O rei de Sodoma ficou muito feliz com a atitude de Abrão em recuperar os prisioneiros, mas feliz é por ter visto os prisioneiros. Tanto é que o rei de Sodoma ofereceu todos os despojos para Abraão, ou seja, fica com tudo, eu não quero nada, feliz estou por ver os meus prisioneiros de volta, que eram prisioneiros, agora são libertos. E nesse momento chega uma figura interessante, que eu gostaria de ler para você de Gênesis capítulo 14, versículo 18, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O que é interessante que é a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, foi exatamente aqui nesse episódio. E esse episódio que diz que Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, está seguido da informação que ao Deus Altíssimo pertence
os céus e a terra, ou seja, tudo pertence a ele, e diz a Bíblia que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. É fato, é bom notarmos que a primeira vez que aparece dízimo na Bíblia é nessa experiência, e a última vez que a Bíblia relata sobre o dízimo também relembra essa experiência. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Percebeu? Na primeira vez que aparece dízimo, aparece nessa história de Abraão. E a última vez que a Bíblia relata a palavra dízimo, é a mesma história. O que isso nos ensina? Nos ensina a importância de olharmos o dízimo não como uma instituição nacional israelita, mas como um princípio universal para todas as pessoas que creem em Deus. Porque Abraão é pai de todos que creem, diz aí Gálatas, né? Paulo fala sobre isso. Abraão é pai de todos aqueles que creem. Um outro fator é que nem Jesus e nem Melquisedeque aqui é tido como um símbolo de Cristo, nem Jesus e nem Melquisedeque vieram da tribo de Levi, demonstrando mais uma vez que a instituição do dízimo na nação de Israel ela é tardia, ou seja, vem depois da ordenança do dízimo que já existia mesmo antes. Aí nós chegamos à história de o segundo patriarca, Jacó. Jacó brigou lá com seu irmão, fugiu de casa, o seu irmão o ameaçou de morte, e ele chegou a um certo local, colocou uma pedra como travesseiro, deitou-se, e diz a Bíblia que ele sonhou uma grande escada que subia do alto, de baixo até o céu. E no topo, nessa escada subia anjos e desciam anjos. E do lado dele, o Senhor estava, ele fez uma promessa, que eu vou ler para você, está lá em Gênesis 28, o versículo 13, o versículo 14 diz assim, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui Deus está repetindo a mesma bênção que ele deu a Abraão, agora está dando para Jacó, repetindo aí os termos da aliança. E Jacó ficou tão impressionado, mas tão impressionado com o que ouviu, que ele teve uma reação. Ele diz assim no versículo 20, e fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Interessante, né? Esse jovem solteiro, Jacó, teve uma experiência verdadeira de conversão e o que ele fez? Ele disse, o Senhor é meu Deus e darei o dízimo de tudo. Não é notável esse fato? Depois de experimentar a conversão, ele fazer esse tipo de pacto com o Senhor, esse tipo de aliança? Pois isso aqui é importante porque algumas pessoas falam por aí que o dízimo, o sistema de dízimo foi dado para a nação de Israel e que Deus não pretendia que as pessoas em todos os lugares praticassem tal ordenação. No entanto, o que nós vemos aqui é um indivíduo que, convertido ao Senhor, depois de ter se encontrado com Deus, voluntariamente resolve devolver ou dar o dízimo de tudo que pertence e Deus aceita. E isso anteriormente à nação de Israel. Jacó deu origem aos seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos e depois que veio a nação. Então nós vemos que é uma instituição anterior à própria instituição do povo de Deus. O que eu gostaria de destacar dessa história é exatamente
essa conversão, esse contato com Deus. E a consequência imediata foi que, em ambos os casos, tanto de Abraão como de Jacó, eles foram abrir o seu coração para com Deus, prometeu serem generosos para com Deus, entregando nas mãos do Senhor aquilo que lhe pertencia. Quando Melquisedeque diz, bendito seja o Deus de Abraão, dono dos céus e da terra, Abraão respondeu a esse pronunciamento dizendo, ou fazendo, não dizendo, fazendo algo notável, dando a Melquisedeque o dízimo de tudo que recebera. Jacó fez a mesma coisa quando se encontrou com Deus naquela escada. O Senhor será meu Deus, eu devolverei ou darei o dízimo de tudo. Experiências espirituais nos levam a ações reais. Deus espera que nós façamos isso, que nós sejamos fiéis, porque a Ele pertence todas as coisas. Devolver a Ele aquilo que lhe pertence é um sinal de fé, de confiança, amor e gratidão ao que Ele pede. Não devemos questionar, simplesmente devolver. Devolver o que a Ele pertence. Que essa seja a sua realidade, meu amigo e minha amiga, e você vai ver que você vai ser mais feliz se assim fizer. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a quebrar dentro de nós o egoísmo. Nos ajude a confiar em Ti e fazer a Tua vontade acerca desse assunto, como fizeram Abraão e Jacó e tantos outros. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual e fico esperando você ansiosamente, viu? Aproveite bem seu dia.